Antes de qualquer palavra de oração, existe algo que precisa acontecer dentro de nós. Um ajuste silencioso no coração. Porque crescer espiritualmente não é fruto do acaso, nem resultado do tempo passando. Ninguém acorda, de um dia para o outro, mais próximo de Deus, sem ter feito escolhas. A vida espiritual não amadurece sozinha. Ela responde às decisões que tomamos diariamente. Existe uma diferença profunda entre simplesmente acreditar em Jesus e escolher viver como ele viveu. A fé não é apenas uma ideia aceita pela mente, mas um caminho trilhado com os pés. A Bíblia nos chama a algo mais profundo do que admiração. Ela nos chama à transformação. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, está escrito: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." Isso significa carregar a mesma mentalidade, os mesmos valores, a mesma postura de entrega diante do Pai. Seguir Jesus não é moldar Deus à nossa rotina, mas moldar nossa rotina ao coração de Deus. É aprender a perguntar todos os dias: como Cristo reagiria aqui? Como ele falaria? Como ele escolheria? E quando olhamos com atenção para a vida de Jesus, um dos sinais mais claros desse relacionamento profundo com o Pai aparece em sua vida de oração. O Evangelho de Marcos revela um detalhe poderoso. Em Marcos 1,35, a palavra diz que Jesus se levantava muito cedo, ainda escuro, deixava a casa, buscava um lugar solitário e ali orava. Nada disso é aleatório. A Bíblia não desperdiça palavras. Cada detalhe revela prioridade. O horário, o silêncio, o afastamento, a decisão consciente de estar a sós com Deus. Isso nos ensina que a oração não era um hábito casual para Jesus, era intencional. Custava conforto, custava descanso, mas produzia alinhamento, direção e força espiritual. Quando a Bíblia descreve Jesus se levantando ainda de madrugada para orar, ela está revelando algo muito maior do que um simples costume espiritual. Está mostrando a ordem do coração de Cristo. Antes que as vozes do mundo o chamassem, ele escolhia ouvir a voz do Pai. Antes que as necessidades das pessoas o cercassem, ele se colocava na presença de Deus. Isso muda tudo. A oração da manhã não era uma fuga das responsabilidades, mas a preparação para enfrentá-las. Jesus não começava o dia reagindo aos problemas. Ele começava se posicionando espiritualmente. E essa escolha definia a maneira como ele caminhava ao longo do dia. Quando você escolhe orar logo ao acordar, está fazendo uma declaração silenciosa, porém poderosa. Você está dizendo que Deus não será apenas um recurso de emergência, mas o fundamento do seu dia. O Salmo 5, versículo 3, expressa isso com clareza. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A expectativa em quem ora cedo. A confiança em quem entrega o dia antes mesmo de entendê-lo. Existe algo espiritual em começar olhando para cima e não ao redor. Quando você começa o dia com Deus, o coração permanece mais sensível à presença dele ao longo das horas. A oração da manhã não encerra o diálogo com Deus. Ela inaugura uma conversa que continua no trânsito, no trabalho, no silêncio e até nos momentos de pressão. Além disso, quando você busca a Deus primeiro, não está pedindo que ele apenas abençoe planos já decididos. Está permitindo que ele molde pensamentos, direcione escolhas e ajuste reações antes que o dia imponha seus desafios. É exatamente isso que Jesus ensinou em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro é colocar a vida em ordem. Essa ordem espiritual cria espaço para a paz, para a sabedoria e para discernir a voz do Espírito Santo. Aos poucos, você começa a perceber pequenos direcionamentos. Uma palavra que precisa ser dita, um silêncio que precisa ser respeitado, uma atitude que precisa ser evitada. O coração afinado com Deus reconhece seus toques. Quando o coração começa o dia alinhado com Deus, algo sutil, porém poderoso, acontece. Você passa a perceber que o dia não é apenas uma sequência de tarefas, mas um território onde Deus já foi à sua frente. A oração da manhã é como um ajuste de frequência espiritual.
Assim como um rádio só capta a estação certa quando está sintonizado, o coração só percebe a direção de Deus quando está afinado com Ele. Ao começar o dia em oração, você se torna mais sensível às oportunidades que Deus prepara. Às vezes, será um encontro inesperado. Outras vezes, uma palavra que chega no momento certo. Em alguns casos, apenas um silêncio que evita uma decisão precipitada. Esses momentos não são coincidências. São o que muitos chamam de encontros divinos. Jesus vivia dessa forma. Ele não se movia por impulso, nem por pressão. Ele se movia em obediência. Porque antes de caminhar entre as multidões, ele caminhava em comunhão com o Pai. E isso fazia com que cada passo tivesse propósito. Muitas vezes, é você quem precisa ser usado por Deus naquele dia. Alguém ao seu redor pode estar precisando de uma palavra de esperança, de uma oração simples, ou até de um gesto que devolva dignidade. Quando você começa com Deus, se torna disponível para ser resposta na vida de alguém. Em outros momentos, é você quem precisa de força. Amanhã é o lugar onde os fardos são entregues antes que o peso do dia se acumule. É ali que você apresenta seus medos, seus planos, suas incertezas e suas perguntas. E em troca, Deus libera paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas da presença dele. A Bíblia revela que Jesus frequentemente se afastava para orar. Em Lucas 5,16 está escrito: Ele, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Se o próprio Filho de Deus escolhia esses momentos de separação, não por fraqueza, mas por comunhão, quanto mais nós precisamos desse lugar secreto. Jesus não buscava oração porque estava distante do Pai, mas porque desejava permanecer próximo. Ele ouvia, recebia direção e seguia exatamente o que o Pai queria realizar. Esse mesmo princípio se aplica à sua vida hoje. Quando a Bíblia diz para orar sem cessar, ela não está falando de palavras contínuas, mas de um coração continuamente conectado. Em 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito: Orai sem cessar. Isso não significa viver isolado do mundo, mas caminhar pelo dia com a consciência de que Deus está presente em cada detalhe. A oração da manhã não é o ponto final. Ela é o ponto de partida. É o momento em que o coração aprende o tom da voz de Deus para reconhecê-la ao longo do dia. Quem começa o dia em oração, volta para esse lugar em pensamento, em silêncio e até em meio à correria. Existe uma diferença clara entre alguém que apenas faz uma oração e alguém que vive em comunhão. A comunhão transforma reações. Ela muda a forma como você responde a uma crítica, como lida com uma frustração, como enfrenta uma notícia inesperada. Porque antes de reagir, o coração já foi treinado a buscar direção em Deus. Quando você separa um tempo pela manhã, está dizendo: Senhor, governa meus pensamentos antes que eles se confundam. Direciona minhas palavras antes que eu fale sem sabedoria. Guarda meu coração antes que ele se desgaste. Esse tipo de entrega gera maturidade espiritual. É nesse ambiente que a fé deixa de ser apenas discurso e se torna prática diária. O coração passa a discernir quando é hora de agir e quando é hora de esperar, quando é tempo de falar e quando o silêncio glorifica mais a Deus. Isso não nasce do acaso, nasce da intimidade. A vida de Jesus nos ensina que o segredo da autoridade espiritual está no lugar secreto. Antes de milagres públicos, havia encontros privados com o Pai. Antes das palavras que impactavam multidões, havia oração silenciosa. E esse mesmo princípio continua válido hoje. Existe uma ordem espiritual que sustenta a vida cristã. Quando essa ordem é respeitada, o coração encontra descanso. Quando é ignorada, até pequenas coisas se tornam pesadas. Jesus deixou isso claro quando disse em Mateus 6,33: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro não é uma frase bonita, é uma escolha prática. Buscar primeiro significa decidir quem ocupa o centro. Não é sobre ter tempo, mas sobre prioridade. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, as demais áreas começam a se alinhar. A mente ganha clareza. As emoções encontram equilíbrio. As decisões passam a ser guiadas por sabedoria, não por ansiedade. A oração da manhã é uma declaração silenciosa dessa prioridade. É como dizer:
Senhor, antes que eu tente resolver tudo sozinho, eu me coloco diante de Ti. E isso muda a forma como o dia se desenrola. Problemas não desaparecem, mas o coração não se perde neles. Desafios continuam existindo, mas não governam mais suas emoções. Quando você começa com Deus, aprende a reconhecer seus direcionamentos. Um incômodo que impede uma decisão errada. Uma paz que confirma o caminho certo. Um alerta interior que protege você de armadilhas invisíveis. A palavra diz que o Espírito Santo guia em toda a verdade, e essa sensibilidade nasce na intimidade. Muitos chegam ao fim do dia exaustos, não apenas pelo que fizeram, mas pelo que carregaram sozinhos. A manhã com Deus impede que você carregue pesos que não foram feitos para seus ombros. É nesse lugar que o coração aprende a confiar antes de entender. Essa confiança cria raízes profundas, e raízes profundas sustentam a fé quando o vento sopra mais forte. E chega um momento em que todos nós percebemos um limite. Um ponto em que a força humana não dá conta, em que a mente se cansa, o coração aperta e as respostas parecem distantes. E muitas vezes tentamos esconder essa fraqueza. Fingimos que está tudo bem. Tentamos continuar no controle. Mas o reino de Deus funciona de forma diferente. A palavra nos lembra, em 2 Coríntios 12, 9, que o próprio Deus disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso muda completamente a forma como enxergamos nossas limitações. A fraqueza não é o fim. Ela pode ser o ponto de encontro com o poder de Deus. Na oração da manhã, você não precisa chegar forte. Precisa chegar sincero. É ali que você pode dizer: "Senhor, eu não consigo sozinho." E, ao mesmo tempo, descansar na certeza de que Ele consegue. Quando você se sente pequeno, a graça dele continua grande. Quando você se sente vazio, o céu não está vazio de recursos. Jesus nunca ensinou seus discípulos a serem autossuficientes. Ele os ensinou a depender do Pai. E essa dependência não enfraquece, ela fortalece. Porque quem aprende a depender de Deus para as pequenas coisas, confia nele também nas grandes. Amanhã se torna, então, um altar onde você troca peso por paz, medo por confiança, ansiedade por direção. Não porque os problemas desapareceram, mas porque Deus passou a ocupar o centro novamente. Existe uma batalha silenciosa acontecendo todas as manhãs. Não é uma batalha externa, é interna. Uma disputa pela atenção do seu coração. Aquilo que você escolhe contemplar logo no início do dia acaba moldando suas emoções, suas decisões e até sua fé. Quando você fixa os olhos nos problemas, eles parecem maiores. Quando fixa os olhos em Deus, ele se torna maior do que qualquer problema. A oração da manhã é esse ajuste de foco. É levantar os olhos acima das circunstâncias e lembrar quem está no controle. A palavra nos ensina a olhar para o curador antes de olhar para a enfermidade. A olhar para o provedor antes de ser consumido pela falta. A olhar para o Deus que abre caminhos antes de se intimidar com os obstáculos. Isso não é negar a realidade. É escolher quem governa o coração. E se você percebe que essa mensagem está falando diretamente com você, se essas palavras estão alinhando algo dentro do seu espírito, permaneça nesse ambiente. Continue caminhando conosco. Pessoas que escolhem começar o dia com Deus crescem juntas. Então, se ainda não fez isso, se inscreva, curta este momento e escreva nos comentários aquilo que mais tocou o seu coração até aqui. Às vezes, declarar com palavras fortalece aquilo que Deus já está fazendo por dentro. Voltando o coração para o lugar certo, algo poderoso acontece. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que hoje não está preso ao peso de ontem. Há graça nova, direção nova, força nova. Quando você escolhe olhar para Jesus logo cedo, você se posiciona espiritualmente para caminhar em favor, proteção e misericórdia. Não porque merece, mas porque confia. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que este dia não nasceu do acaso. A tua palavra declara em Salmos 118, 24: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Por isso,
Eu recebo este novo dia como um presente vindo do céu. Obrigado pela vida, pelo fôlego, pela oportunidade de recomeçar diante da tua presença. Eu declaro que a alegria do Senhor é a minha força, como está escrito em Neemias 8:10. Mesmo quando as circunstâncias tentam roubar meu ânimo, eu escolho me firmar em quem tu és. Tu és minha fonte, meu sustento, minha rocha quando tudo ao redor parece instável. Hoje, eu levanto meus olhos acima das preocupações, acima das pressões, das notícias difíceis, das contas, dos diagnósticos, dos medos que tentam se esconder no pensamento. Eu te coloco acima de tudo isso, porque tu és maior do que qualquer desafio que eu enfrente. Pai, eu escolho não viver ansioso pelo amanhã. A tua palavra diz em 2 Coríntios 12:9 que a tua graça me basta e que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, eu não preciso fingir força. Eu posso descansar na tua presença. Onde eu sou limitado, o Senhor não é. Onde eu me sinto cansado, a tua graça continua fluindo. Obrigado porque eu não caminho sozinho. Como teu filho, eu descanso na certeza de que a tua graça é suficiente para cada passo deste dia. Senhor, neste dia eu entrego diante de ti cada pensamento, cada decisão e cada passo que darei. Eu te peço que guardes a minha mente. Afasta de mim toda a ansiedade, todo o medo do futuro e toda a preocupação que tenta roubar a paz. A tua palavra me ensina, em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Eu recebo essa paz agora. Quando pensamentos de confusão, desânimo ou dúvida tentarem se levantar, eu peço que o Senhor cubra minha mente com o capacete da salvação. Que a tua verdade silencie toda a mentira do inimigo. Lembra-me de quem eu sou em ti e de quem tu és para mim. Mesmo em meio às incertezas deste mundo, ajuda-me a manter minha mente firme em ti. Como está escrito em Isaías 26:3, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ensina-me a confiar, mesmo quando eu não entendo. Que eu ouça a tua voz logo pela manhã, como diz o Salmo 143:8. Faze-me ouvir pela manhã da tua misericórdia, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Guia-me nas pequenas e grandes decisões. Fala comigo de forma clara e dá-me sensibilidade para reconhecer tua direção. Pai, hoje eu lanço sobre ti todas as minhas preocupações, todos os meus medos e tudo aquilo que eu não consigo resolver sozinho. A tua palavra declara em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu creio nesse cuidado. Eu descanso nessa verdade. Nada do que diz respeito à minha vida passa despercebido aos teus olhos. Obrigado pela tua misericórdia que cobre o meu passado, pela tua graça que me sustenta no presente e pelas tuas promessas que guardam o meu futuro. Eu confio que o Senhor vai à minha frente, endireitando caminhos, quebrando armadilhas invisíveis e me livrando de todo mal. Eu entrego minha casa, minha família, meu trabalho e meus pensamentos nas tuas mãos. Guarda meu coração do desânimo, da pressa e da comparação. Ensina-me a caminhar no teu tempo, na tua paz e na tua vontade. Eu te honro, Jesus, como meu Salvador, meu Senhor e meu Rei. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao teu nome. Que este dia seja vivido sob a tua presença e que minha vida reflita a luz do teu amor. E se esta oração tocou o seu coração, escreva Amém, como um ato de fé. Se precisar de oração, deixe seu pedido nos comentários. Estamos aqui para caminhar juntos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e sempre. Amém.